Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada pela presença de todos. Estamos no nosso último dia desse primeiro ciclo? Não, desse segundo encontro, né, de ficção científica e ensino de ciências. O nosso primeiro encontro foi há 5 anos atrás. Imaginem quanto tempo a gente levou para fazer o segundo encontro, hein? Mas não vai ter isso da próxima vez. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos com vocês e com grandes novidades. Vocês não podem nem imaginar o que a gente está bolando para que vocês estejam com a gente de novo no ano que vem. A noite de hoje é uma noite muito especial, é uma noite dedicada aos pesquisadores do grupo Anime, Mangá e Sci-Fi no Ensino de Ciências. É um grupo ligado ao LITEB, ao Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz. E nós vamos começar. Eu quero agradecer a Fernanda, que está comigo, que vai ajudar a mediar, a Bruna, a Madalena, nossas pesquisadoras que vão fazer as apresentações em seguida, e a minha querida Naila Freire, minha aluna querida do Provoc, né, que vai ser a primeira da noite de hoje, né? Naila, vamos começar então a gente? Deixa eu primeiro apresentar você. Pessoal, essa é a Naila. A Naila é aluna do P2, do segundo ano do ensino médio. A Naila é aluna do Programa de Vocação Científica da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, é uma escola da Fundação Oswaldo Cruz, uma escola de excelência, e que tem esse programa maravilhoso, que é o Programa de Vocação Científica, que tem por objetivo colocar nos laboratórios alunos de ensino médio para que eles tenham a vivência do que é estar num laboratório de pesquisa. Não só a Naila, mas também o Maxwell Barreto, ele também é meu aluno, é nosso aluno, mas o Max está numa posição assim, confortável, porque logo, pouco antes de começar a pandemia, o Max se mudou para a Escócia, imaginem que chique, né? E justamente agora o Max está se mudando para Portugal, ele deve estar dentro do avião, né, não, Naila? Nesse momento. Ele deve estar viajando agora. Pois é. Então, a Naila, o nosso grupo, ele tem a grata origem na presença da Naila e do Max. Quando a Naila e o Max vieram para o laboratório, né, nós resolvemos que o aprendizado de ciência ele precisava ser uma coisa agradável, uma coisa divertida, uma coisa lúdica, e já tínhamos esse interesse. Então, a partir daí, criamos o grupo, os pesquisadores se engajaram e deu nisso aí que vocês estão vendo essa noite. Naila, eu vou parar de falar e vou deixar com vocês, depois eu dou os avisos sobre presença, lista, certificado, para que você possa fazer a sua apresentação. Boa sorte, querida. Okay. Beijo. Obrigada, professora. Boa noite, gente. Agradeço a presença de todos, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para começar minha apresentação, ok? Então, gente, como a anunciata bem falou, eu sou a Naila. Eu faço... A minha orientadora é a Anunciata e as minhas co-orientadoras são a Bruna Navarone e a Sheila. Eu faço iniciação científica na Fiocruz e esse é um relato de experiência para contar como está sendo toda essa nova iniciação na minha vida. Bem, eu vou contar primeiro como eu conheci e entrei no Provoc. Eu conheci a partir do colégio, o colégio me apresentou o Provoc, foram nas salas divulgando a iniciação científica pela Fiocruz e eu entrei de cabeça, né? Porque Fiocruz é maravilhosa, né, gente? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e eu me inscrevi, né? Aí, para você entrar, você passa por uma entrevista, no caso, eu fiz uma entrevista com a Thelma e, assim, foi super tranquila a entrevista, a gente conversou sobre as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que eu não gostava, o que eu queria para minha vida e como eu ia fazer daqui em diante se eu passasse, qual seria a iniciação científica que eu gostaria de fazer.
A princípio, eu pensei que iniciação científica ia ser coisa de laboratório, bancada, porque o que eu quero fazer na faculdade é medicina. Então, iniciação científica com ensino não tinha nada a ver com o que eu queria, mas acabou que, de acordo com as minhas preferências, com gostos mesmo de anime e mangá, até uma me indicou e está sendo maravilhosa. Eu entrei já, nossa, que inovador, né? Aprender ciências com anime e mangá. O que é uma coisa que, como a Anunciata falou, que deve ser lúdica, que deve ser mais tranquila, mais relaxada de aprender, deve ser uma coisa que vem naturalmente. Então, assim que eu cheguei, eu fiquei meio com o pé atrás, né? Tipo, como será que vai ser essa iniciação científica? Mas aí acabou que tá dando tudo certo, que, assim, eu tinha uma visão completamente diferente, né? Que eu pensei que eu ia chegar tendo que ler vários artigos, vários textos sobre, mas acabou que está sendo realmente muito tranquila. Eu cheguei e a professora já falou logo, olha só, nós vamos ter rodas de conversa, nós vamos fazer diálogos sobre o assunto que a gente está tratando, nada de ficar sentado lendo mil artigos e tendo que fazer relatórios sobre, não é nada disso, é aprender de uma forma mais natural. De acordo com as conversas que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, desenvolvendo o nosso trabalho todo junto. Dentro da iniciação científica, quais foram os detalhes? Assim, as coisas que mais aconteceram foram as rodas de conversa, nossas discussões dentro da iniciação científica, porque vieram várias pessoas de outros lugares para dialogar com a gente para poder fazer a iniciação. E nosso grupo ele foi crescendo, começou com acho que 4 pessoas e agora tem um grupo enorme de pessoas por trás de todo o trabalho que eu e o Max vamos apresentar. A gente no início a gente começou a ter várias dúvidas, tipo, como que a gente vai fazer esse trabalho, como que a gente vai elaborar um banner em cima de anime e mangá na iniciação na ciência, como ensino de ciência. Como a gente vai usar isso como base? E as pessoas que participaram do nosso grupo nos ajudaram muito, porque com as apresentações deles, com as conversas com eles, nós podemos ter assim um horizonte de ideias de como a gente poderia fazer isso e assim foi uma das coisas que mais ajudaram na agora quando a gente está terminando o banner, a gente está vendo que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram foram essas conversas que a gente teve com outras pessoas que eram de áreas que não tinham muito a ver com anime e mangá, mas que agregaram muito. No caso, as apresentações que a gente recebeu foram de pessoas que estavam fazendo doutorado, mestrado, e aquilo foi, assim, de extrema importância, porque, no caso, se nós não quisermos fazer algo como o que eu quero, né? Eu quero fazer medicina, não tem nada a ver com anime e mangá, mas se eu quero fazer algo e eu quero colocar no meu mestrado, por exemplo, como o anime e mangá pode ajudar no ensino de medicina, no aprendizado de medicina, como eu posso passar isso adiante, vai ser muito importante essas discussões que a gente teve com pessoas que estavam em níveis, assim, muito acima da gente e, assim, o mais legal é que a gente conversava por igual. Não eram eles ensinando pra gente, era uma conversa, era uma discussão. Ele estava apresentando o trabalho dele e nós tirávamos nossas dúvidas, se surgia. E o que foi muito legal, porque, assim, a gente juntou, nós dois, Max e eu, que éramos do ensino médio, com pessoas que já estavam muito, assim, anos-luz de conhecimento que a gente está. Então, foi muito legal, agregou muito no nosso trabalho e deixa a gente até mais tranquilo em relação a como que a gente ia acabar e tal. Durante a nossa iniciação científica, a gente visitou o castelo, né, da Fiocruz. Aqui vocês podem ver umas fotos da gente no dia que a gente foi lá no castelo e que foi muito legal. A Anunciata, que é a minha orientadora, ela nos apresentou o castelo e ela, assim, sabe tudo sobre, gente. Foi muito, muito, muito bom a gente ter ido no castelo e ter sentido tudo que como foi a construção do castelo e tal. Mas esse dia foi um dia mais de lazer, foi um dia muito mais light na nossa iniciação científica.
Não que os outros dias tenham sido pesados, mas esse foi bem... Não vamos, não vamos estudar sobre ciência e tal, vamos só conhecer o castelo para ver como ele foi construído e o que ele agrega hoje na Fiocruz. Ele é conhecido como Pavilhão Mourisco, não é castelo, mas a gente dá um codinome aí de castelo para a gente poder ficar mais familiarizado, mas é como se fosse um apelido carinhoso que a gente deu para o Pavilhão Mourisco. Quase na reta final veio essa pandemia, faltando quase 4 meses para a gente acabar o nosso trabalho, para a gente entregar, veio uma pandemia e, assim, abalou as estruturas, porque eu falo por experiência que eu fiquei bem mais relaxada em relação a toda a mudança de rotina que teve, as aulas que eram super dinâmicas passaram a ser, não são aulas, são discussões, passaram a ser online, o que mudou a plataforma, e a gente não estava mais no mesmo ritmo, só que durou pouco tempo, porque com todo mundo super apoiando a gente, nosso trabalho, para a gente terminar, e tudo que a gente já tinha aprendido até agora não ia ser em vão. Então, a gente terminou o nosso trabalho, terminou bem, e terminamos não, estamos terminando bem, graças a todo mundo que ajudou, que continuou, que nos motivou. Agradeço muito a todo mundo. E na iniciação científica, eu já tinha feito iniciação científica no colégio um ano antes, no ano de 2017. Então, foi muito legal ter essa nova experiência de como é uma iniciação científica e como a gente fez para juntar tudo que a gente aprendeu e fazer futuramente um trabalho lindo. Eu agradeço, né, a todo mundo do Provoque por ter me dado essa oportunidade, a minha orientadora e as minhas orientadoras que tiraram um tempinho na agenda delas para poder estar aqui ajudando, apoiando o projeto. Agradeço a todo mundo que se disponibilizou a fazer as suas apresentações. E a gente sabe que o tempo de todo mundo é muito corrido, mas deu um tempinho para a gente. Agradeço ao Max, que foi minha dupla nessa jornada, e eu peço desculpa novamente pelo Max não poder estar aqui hoje, porque ele era uma peça super importante, né, na nossa apresentação, mas ele não pôde estar hoje devido às condições dele, ele está morando em outro lugar, né? Aí acabou sendo difícil. Eu peço desculpa a todo mundo e fica aí, ó, com as fotos aqui da nossa iniciação. Essa primeira foto foi do dia que foi o Menina nas Ciências, Meninas na Ciência, que é um evento que o Provoque propõe para poder apresentar meninas novos métodos de ensino. E a gente pode proporcionar uma nova visão para uma aluna, mas essa uma aluna com certeza vai contar para as outras pessoas e vai ver que existe muitos outros métodos de aprender ciência, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ceder um pouquinho do tempo de vocês e agradeço a todo mundo aí que me deu essa oportunidade. Pronto, Naila, a Rita já tirou o slide. Obrigada, Naila. Muito orgulho de você, eu que agradeço. muito orgulho do Max. Amo vocês dois. Convido todo mundo que tiver a chance a assistir a apresentação final do Provoque de vocês, né? Que deve acontecer em final de outubro. Espero que esteja aberto a todo mundo. O Provoque é um programa do qual a Fiocruz se orgulha demais e que dá a grande chance de desmistificar para o aluno de nível médio o que é um laboratório, né? Nós temos laboratórios diversos e eles funcionam de diversas maneiras, né? Desde a pesquisa hard, a pesquisa básica, como a pesquisa como a nossa, que é uma pesquisa que não está na bancada, mas está no coração, está no ensino, na educação, tá bom? Eu te agradeço demais, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. Querida. Boa noite, Naila. Fernanda, eu agora vou deixar você apresentar nossa querida Bruna. O pessoal do chat já está perguntando cadê a Bruna, cadê a Bruna? Bruna já formou um fã-clube, né? Então, eu vou deixar a Fernanda apresentar a Bruna. Boa sorte, sucesso, Bruna. Se prepare para 1 milhão de perguntas que deve vir logo depois da sua apresentação. Pode deixar. Obrigada, Anunciata.
Oi, gente, uma boa noite. Eu sou a Fernanda. Depois dessa apresentação fofa da Naila, agora a gente vai conhecer a Bruna, né? Porque, como a Anunciata falou, a Bruna criou um fã-clube. A Bruna foi bem ativa em todo o evento e agora ela vai fazer a apresentação dela. A Bruna ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz. Ela participa do desenvolvimento de pesquisa na área de estudos sobre a emoção e a formação científica na Fiocruz, com foco nos orientandos e orientandos do programa do Provoque. Como membro, a Bruna é como membro do Grupo de Estudo Comparados em Formação Científica, ela também participa de pesquisa e coorientação de estudantes no Provoque sobre os estudos da cultura de anime, mangá e suas potencialidades no ensino, como membro do grupo de pesquisa do anime mangá aqui do nosso encontro, no segundo encontro de ficção científica. Bruna, a palavra está com você. O seu microfone para ligar. Obrigada, hein, Bruna, pela sua participação. Eu que agradeço a todos e todas pela presença, também pelo convite do grupo Anime, Mangá e Sci-Fi no Ensino de Ciências para estar aqui para falar sobre um tema tão curioso que deve estar deixando muita gente mobilizada para fazer várias perguntas sobre o que significa representações de ciência e tecnologia no anime e mangá. Então, eu vou começar compartilhando com vocês o slide que vai nos ajudar a dar uma sequência à nossa conversa sobre essa temática tão importante para o ensino de ciências como um todo. Não só pensando em ciências da natureza e exatas, mas também nas ciências humanas e sociais. Como vocês podem ver, e tão bem apresentou Fernanda, eu tenho vínculo enquanto mestranda em Ensino em Biociências e Saúde no Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e hoje nós vamos fazer essa conversa sobre representações de ciência e tecnologia no anime e mangá. E para contextualizar essa conversa sobre o que é anime e o que é mangá, é importante fazer a contextualização do contexto sociopolítico situado no pós-Segunda Guerra no Japão. Então, estamos falando de um contexto em que ocorreu a ocupação americana e a censura. É importante ressaltar que essa censura, ela especificamente proibia publicações sobre vivências e traumas dos sobreviventes ao ataque em relação aos seus próprios traumas com esse ataque, e também impediam as críticas sobre as autoridades americanas, privilegiando publicações que encorajavam o perdão e o esquecimento do ataque. Então, é importante, por exemplo, também mencionar que publicações sobre as repercussões humanas e ambientais com relação ao uso da bomba atômica só foram liberadas oficialmente em 1951, para vocês verem o quanto tempo demorou para isso ser publicado. E também estamos falando de um contexto do Tratado de Cooperação e Segurança Mútua entre os Estados Unidos e o Japão. Nesse sentido, com essa ocupação, o Japão precisou fazer essa aliança com o governo estadunidense em troca da segurança e também de investimento econômico, tecnológico e científico para poderem se reestruturarem. Então, nesse sentido, houve um investimento também de desenvolvimento de armamentos militares, com os Estados Unidos contratando os japoneses para trabalharem e produzirem armamentos para a guerra na Coreia, por exemplo. E também estamos falando da doutrina Yoshida, de 1952, que também já estabelecia esse acordo para o investimento com essa parceria militar industrial com os Estados Unidos. E também no que diz respeito ao contexto sociopolítico do anime e mangá, também estamos falando desse momento de aliança entre Estados Unidos e Japão, que permitiu uma abertura cultural, política e econômica entre ambos os países. E também estamos falando do início de uma indústria do entretenimento, em que o mangá se apropria de algumas características das HQs americanas, das histórias em quadrinhos americanas. Então, vocês podem ver aqui no canto da sua tela
que tem duas imagens. A primeira é a imagem de uma animação japonesa, muito conhecida com o nome Astro Boy no Ocidente, e embaixo é a imagem do mangá, também com o mesmo nome, Astro Boy. E aqui está sendo representado o escritor e roteirista do mangá, que é o Osamu Tezuka. Então, é importante também falarmos que, embora o mangá se aproprie de algumas características das HQs americanas, nós também estamos falando de um mangá que tem características muito singulares, quando a gente fala de um quadrinho que se apropria de técnicas de enquadramento cinematográfico, que induzem o movimento e a passagem do tempo nessas histórias. Também estamos falando de um quadrinho que se apropria da interdependência entre a linguagem verbal e não verbal. Utiliza também quadros e balões para se comunicar com o seu leitor. E também temos algo muito singular do quadrinho japonês, que é o desenho acentuado dos olhos, que representa as emoções para sensibilizar o leitor. E nesse sentido, quando eu falo de emoções, é emoções na perspectiva da sociologia e antropologia das emoções, que considera as emoções como uma forma de linguagem. Emoções, enquanto forma de linguagem, significa que são mediadas por regras e valores sociais que conduzem à forma como e quando nós vamos expressar essas emoções. Então, é importante mencionar que, para construir esse mangá, nesse caso o Astro Boy, foi preciso ao Osamu Tezuka, criador dessa história, se apropriar da linguagem das emoções ocidentais, porque é importante também ressaltar que é nesse momento que o mangá se lança internacionalmente, principalmente sendo muito vendido aos Estados Unidos. Então, como tornar a linguagem do mangá interessante para esse público que não é japonês? Esse foi o trabalho que Osamu Tezuka teve. E é importante também mencionar que Osamu Tezuka, durante a produção dessa história, o Astro Boy, ele já estava familiarizado com algumas leituras do Ocidente, tanto em relação à animação americana, muitas produções da Disney que o inspiraram nas suas produções, tanto em anime e mangá, e também a leitura sobre ciência e tecnologia que ele teve acesso enquanto estudante de medicina no Japão. É importante falar que já nessa época, o Japão já tinha um investimento na formação da medicina ocidental. Então, Osamu Tezuka se formou nesses termos de medicina ocidental. E hoje nós vamos falar especificamente de duas produções muito importantes para falar sobre representações de ciência e tecnologia, tanto em anime e mangá. Então, vamos falar primeiramente do mangá Tetsuan Atomo, que nos termos ocidentais podemos chamar de Astro Boy, mas que é importante falar do termo japonês porque ele faz referência ao poder da bomba atômica. E quando ele foi lançado para ser vendido principalmente aos Estados Unidos, ocultaram o termo original japonês, o título japonês dessa obra, e substituíram pelo termo Astro Boy, que não faz referência à bomba atômica. Mas quando você lê o mangá, ele acaba fazendo referência ao poder de uma tecnologia que se refere à tecnologia atômica. E também vamos falar sobre a animação Náusica do Vale do Vento, que já é uma produção posterior à do Astro Boy, que, como podemos ver, foi produzida e lançada entre os anos 50 e 80, em Náusica já nos anos 80, contudo, também, assim como Astro Boy, fazendo referência às representações de ciência e tecnologia. E antes de analisar as narrativas e linguagem dessas obras, é importante falar sobre a abordagem que eu utilizo para analisá-las, que é a abordagem da sociologia da imagem. Então, o que a sociologia da imagem nos ajuda a compreender e a interpretar essas narrativas e linguagens tão singulares das produções em anime e mangá? No que diz respeito, por exemplo, ao mangá, nós podemos ver aqui na ilustração um quadrinho que mostra a construção do Astro Boy, que é o androide protagonista da história. E aqui, à direita, nós podemos perceber que, em inglês eu posso traduzir para vocês, que o Osamu Tezuka, ele narra sobre como,
determinadas cenas das obras que ele produziu estão sendo censuradas nos Estados Unidos, isso já anos 60 e 70, porque o governo estadunidense entende que as ilustrações são muito agressivas aos leitores mais jovens, porque demonstra violência entre androides e mostra a destruição de suas peças e a forma como eles se constroem, né? Não só por fora, mas por dentro, e como isso pode sensibilizar e, de alguma forma, prejudicar a formação daqueles jovens americanos. E o Osamu Tezuka, ele faz uma crítica a essa censura do governo estadunidense, dizendo que, quando diz respeito ao assassinato dos asiáticos, os Estados Unidos não poupa esforços para mostrar, digamos assim, o poder que eles têm sobre os países asiáticos em relação ao poder bélico e o poder econômico. Então, essa é a crítica que o Osamu Tezuka faz em relação a essas censuras, que não só começaram com a ocupação americana, mas continuaram após o término da ocupação americana, que se deu em meados dos anos 50, em 52 especificamente. Então, é importante também falar um pouco do que se trata esse enredo do Astro Boy. Muitos confundem Astro Boy ter sido transmitido nos anos 80 aqui no Brasil, mas, na verdade, a versão transmitida foi a versão inspirada no original Astro Boy, chamada aqui no Brasil de O Menino Atômico, se eu não me engano. Então, é importante também ressaltar que ainda não tínhamos acesso aqui no Brasil, em transmissão e TV aberta, com essa obra. Então, essa obra ela vai tratar sobre um cientista chamado Dr. Tema, que num Japão futurístico do século XX produz um androide. Enquanto membro desse Ministério da Saúde, utilizando os recursos públicos para essa produção, porque nesse contexto ilustrado no mangá, é uma sociedade futurística japonesa do século XX que utiliza androides para fazer trabalhos ocupando o lugar de humanos, trabalhos considerados de menor prestígio naquela sociedade, principalmente em produção em larga escala de indústrias, os robôs e androides estão fazendo aquele papel. Só que, especificamente, com o Dr. Tema, ele acabou de perder o seu filho nessa parte da história, que é logo no início. E, nesse sentido, ele tem a ideia de criar um androide à semelhança de seu filho, chamado Tobio. E ele investiu muitos esforços, muitas pessoas nessa produção. E o que acontece nesse enredo? Ele acaba, como se diz, se decepcionando com o resultado da sua produção, porque ele percebe que o androide, Astro Boy, ele não pode crescer como um ser humano. Ele vai continuar naquela mesma forma de androide, como uma criança, independente do passar do tempo. Então, ele decide vender o Astro Boy para um rapaz, um homem que trabalha com circo. E nesse circo, o Astro Boy trabalharia lutando com outros androides e robôs. Então, por isso que é interessante também percebermos como o fato de um personagem nesse mangá representando o papel do Ministério da Ciência na produção de androides e robôs está dizendo respeito à concepção que tem de ciência em meados do século XX, quando se pensa a ciência enquanto algo a ser temido devido aos impactos da tecnologia científica, da bomba atômica, que reverberaram principalmente nos anos 50. E também é importante mencionar que o Dr. Tema, nesse enredo, ele também apresenta o estereótipo do cientista cruel, que apresenta jaleco, óculos e barba. E quando ele vende o Astro Boy para um dono de circo, ele também representa o estereótipo de cientista que participou da construção da bomba atômica, mas que não se sensibiliza, que não se importa com os impactos dessa tecnologia científica. E esses estereótipos, tanto de ciência e de cientista, são aqueles que predominaram em meados do século XX nas mídias de entretenimento ocidental. Então, é interessante perceber como o Osamu Tezuka, o roteirista e desenhista dessa história, estava atento a essas concepções de ciência e cientista da época.
E aqui vocês podem ver na ilustração à direita, que é o capítulo 1, que fala sobre o nascimento do Astro Boy, datado nos anos 70, 75 especificamente. E aqui, como podemos ver, também quando falamos de representações de ciência e tecnologia, também estamos falando sobre símbolos e metáforas presentes no mangá Astro Boy. Como eu havia dito a vocês anteriormente sobre a abordagem da sociologia da imagem, é aqui que ela se torna muito favorável a tentarmos encontrar os sentidos e significados dessas representações. Porque essa abordagem permite a gente considerar essas representações, tanto em imagens, em narrativas, linguagem verbal, não verbal, como uma forma de evidenciar as intenções e sentidos das formas de utilizar aquela tecnologia científica. Porque podemos perceber que quando lemos, por exemplo, esse quadrinho à direita, nós estamos vendo o conflito entre um doutor, cientista, e entre a sua criatura, que fala sobre como ela era feliz antes de ter sofrido a intervenção desse doutor, porque esse doutor transformou um cachorro em um ciborgue. E por que o transformou? Qual foi a intenção de fazer essa tecnologia científica transformar um cachorro em ciborgue? A intenção era atender o desejo de uma duquesa da história que queria se apossar do território da Lua, para impedir a ocupação de japoneses nesse território. E na história, disse que não se poderia ser androides a defender esse território porque os androides não podem matar humanos. Os robôs e androides não podem matar humanos, não podem ameaçar suas vidas, então, por isso, utilizaram o sistema nervoso dos cachorros para criar esses ciborgues que, por causa desse sistema nervoso, poderiam matar os humanos, nesse caso, especificamente, os japoneses. E é importante, então, pensar como essas representações de ciência e tecnologia que encontro na narrativa de Astro Boy diz respeito a intenções que mobilizam as formas que essas tecnologias científicas estão sendo utilizadas em determinado contexto. Então, por exemplo, também temos essas metáforas e símbolos presentes no anime Náusica do Vale do Vento, criado nos anos 80. E assim, podemos agora conversar sobre qual é a proximidade das narrativas e representações que encontramos no Astro Boy com aquelas que encontramos na animação Náusica. Estamos falando de uma sociedade também assim, envolvida com tecnologia e ciência, mas uma sociedade que foi destruída por causa da forma em que utilizaram essa tecnologia científica. A narrativa dessa animação fala sobre um período pós-guerra, um período apocalíptico, porque a guerra que aconteceu nesse território conseguiu destruir a maioria dos recursos terrestres. E o que sobreviveu a essa guerra vive com uma tecnologia que, em comparação à tecnologia industrial, digamos assim, seria algo mais primitivo. Então, por exemplo, há uma dificuldade de utilização e de encontrar armas de fogo. Então, eles usam espadas, como vocês podem ver nessa ilustração. E, nesse sentido, a guerra fez com que acontecesse uma poluição nesse território. O que é essa poluição? É o que eles chamam de floresta tóxica. É uma floresta que seus fungos e esporos conseguem contaminar até mesmo ser maléfico às vidas humanas, ameaçar as vidas humanas, quando você entra em contato com aquele ar poluído da floresta tóxica. E, nesse sentido, esse povo que sobreviveu à guerra, ele precisa saber lidar com essa floresta. E nessa narrativa nós temos 3 grupos que, de alguma forma, lidam com a ameaça que essa floresta apresenta à vida dos próprios. Temos um grupo, que é o grupo Toromequia, que é um grupo que tem essa intenção de ocupar outros territórios e impor as suas tecnologias armamentistas.
e destruir a floresta. Essa é a proposta desse grupo, porque eles acreditam que se destruírem a floresta, eles vão conseguir acabar com a poluição e retomar o tempo do desenvolvimento industrial que foi exterminado por causa da guerra. E também temos o grupo PEGIT, que é um grupo que também pensa em acabar e eliminar a floresta, mas ele não tem essa proposta de dominar outros territórios, ele não tem essa imposição de dominar outros territórios. E também temos o grupo Vale do Vento, que é o único grupo que, durante a narrativa dessa animação, se preocupa em utilizar os recursos dessa floresta de uma forma renovável e se preocupa em respeitar o espaço dessa floresta tóxica. E temos como protagonista desse grupo a princesa Náusica, que, assim, ela supera todos os estereótipos de princesa que encontramos nas animações da Disney, por exemplo, porque ela é uma princesa que é cientista também. Como vocês podem ver nessa imagem, ela está segurando um tubo de ensaio e pegando um esporo desse fungo para ser estudado em seu laboratório. Ela tem a intenção, durante toda a narrativa da animação, em ajudar todos os povos que já entraram em contato, encontrar uma cura para aqueles que já entraram em contato com a toxicidade dessa floresta e prevenir aqueles que ainda não se contaminaram. Então, ela tem toda uma preocupação de estudar as razões dessa contaminação e como preveni-la e como remediá-la, mas não atacando a floresta, mas sim buscando compreendê-la. E aqui é uma ilustração do laboratório de Náusica, e essa cena é muito importante assim, na narrativa, porque ela se encontra com o seu professor, que é o Yupa, e esse professor, ele toma um susto quando encontra o laboratório de Náusica, porque vê que ela pegou todos aqueles fungos e plantas considerados tóxicos, e ele percebeu que o ar daquele laboratório era puro, e ele não conseguia entender o porquê. Então, Náusica fala que usou uma tecnologia que conseguia captar areia e água do subsolo, e aquela areia e água não estavam contaminados com a toxicidade, diferente do próprio solo, até mesmo do grupo Vale do Vento, que já estava contaminado e, por isso, não produzia plantas saudáveis. E é interessante perceber que, o tempo todo, o professor de Náusica ele estava buscando razões e soluções para lidar com aquela floresta tóxica fora do espaço da floresta. Ele andava por outros lugares, procurando lugares que ainda não tinham sido contaminados pela floresta. Diferente de Náusica, sua aluna, que busca procurar as razões da contaminação e possíveis soluções a essa contaminação na própria floresta. Ela é uma estudiosa daquela floresta e também quem respeita o seu lugar naquele ambiente. E aqui nós temos uma outra princesa do grupo Torumequia, que é a Kushana. Como eu disse a vocês anteriormente, ela tem essa intenção de exterminar a floresta e, para tal, ela cria uma forma de arma biológica que teria um poder capaz de exterminar não só a floresta, mas os insetos que também são vistos como inimigos pelo seu grupo. Então, Kushana faz parte de um grupo que vê a floresta como inimiga e aquilo que deve ser destruído para que, digamos assim, as habilidades e poder do seu grupo possa prevalecer naquele território. Então, ela não pensa nos impactos dessa arma biológica naquele ambiente. E essa arma biológica, quando nós lemos artigos que falam sobre as análises dessa narrativa, indicam que faz referência ao poder da bomba atômica, porque é uma arma capaz de dizimar qualquer ser vivo ou não vivo que esteja ali naquela direção. Então, é importante também mencionarmos que não só existe uma concepção de ciência e tecnologia ocidental, mas também de ciência e tecnologia japonesa. E nós percebemos que essa concepção japonesa, a Náusica, o tempo todo está colocando em prática, porque quando ela constrói uma tecnologia e utiliza essa tecnologia para buscar areia e água potável no subsolo, ela primeiro teve que estudar aquela floresta e perceber
que era na superfície que estava contaminado. E ela apresenta como hipótese, nesse processo de investigar as condições da floresta tóxica e condições de buscar no subsolo algo que seja potável, ela percebe que na floresta existem elementos capazes de filtrar aquela toxicidade. E, na verdade, ela não tem o papel somente de transmitir a toxicidade, como pensava o grupo Pegite e Torumequia, mas sim de filtrar aquilo que o ser humano ocasionou enquanto contaminação. E é isso que faz com que seja singular a concepção de tecnologia científica no Japão, porque existe uma concepção que vê ciência e tecnologia integrado, e não como algo separado, como vemos no Ocidente. No Ocidente, entendemos como tecnologia um instrumento, um mecanismo de intervenção no ambiente, mas que não necessariamente precisa de embasamento científico para ser construído. E a ciência, no Ocidente, nós temos aquela concepção também de estudos de leis da natureza, aquela concepção mais voltada às ciências da natureza e biológicas. E já no Japão, eles entendem a tecnologia necessariamente vinculada à ciência. É preciso construir uma tecnologia com um respaldo em experimentos científicos. Então, também é importante pensarmos que essa representação dos interesses como motivação para os cientistas construírem essas tecnologias científicas, no caso do Ocidente, e muito representado pelo grupo Torumequia e na figura da princesa Kushana, visando um modelo de desenvolvimento que busca controlar os recursos naturais e muitas vezes sem reflexão sobre os possíveis impactos no ambiente. E como considerações finais dessas nossas reflexões e discussões, nós estamos vendo as narrativas presentes em ambas as produções culturais japonesas, Astro Boy e Náutica do Vale do Vento, problematizando o modo de produção fundamentado nessa ideia de desenvolvimento científico e tecnológico, que pretende uma intervenção e produção pelo consumo dos recursos no ambiente, muitas vezes sem reflexão sobre os impactos para o bem-estar e de sua biodiversidade e ecossistemas também. E é preciso ressaltar que nessa análise das narrativas e linguagens não há uma tentativa de buscar correspondência entre os fatos e as representações, mas de expressar possíveis ideias e concepções de mundo diante das possibilidades, tanto de formas e utilização da tecnologia científica. E essa foto é para apresentar a vocês e tudo isso que discutimos nesse momento tem a ver com as experiências que tive no grupo de estudos anime, mangá e sci-fi no ensino de ciências, e que ainda tenho. Mas essa foto é para ilustrar o tempo em que conseguimos apresentar nossas discussões e slides pessoalmente. Então, é importante ressaltar o quão foi importante, e ainda é esse grupo, nessas reflexões e estudos que me fizeram buscar tanto materiais traduzidos em inglês, mas também encontrei materiais em português que falam sobre a questão da possibilidade do potencial de ensino sobre ciência e tecnologia com anime e com mangá. Então, também tenho muita inspiração nesse grupo que me fez buscar estudar sobre essas temáticas e sobre essas potencialidades no ensino, e percebi que existe ainda muito material a ser desenvolvido em português no Brasil, tem muito mais material traduzido em inglês. Então, também tive esse esforço de buscar estudar sobre o tema para conseguir trazer o material traduzido para discussão em grupo, de uma forma mais acessível. E aqui são as referências que vocês também podem pedir por e-mail, que eu tenho todas em PDF. E muito obrigada a todos e todas que até aqui acompanharam a discussão e fico disponível para as perguntas. Oi, Bruna. Bruna, ótima apresentação. Bruna, ótima apresentação. Muito obrigada.
Muitas perguntas para você, para a Naila. E agora, vou falar uns informezinhos rapidinho. Pessoal, a lista de presença, ela demora um pouquinho, porque, né, Bruna? Ela vem de longe, ela vem de uma galáxia bem distante, mas ela vem na segunda etapa. Não deixam de assinar a lista de presença. E eu quero falar com vocês também sobre o certificado. Pessoal, a gente pede um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente teve um número muito grande de inscritos. Então, assim, nem todas as pessoas a gente conseguiu dar a confirmação, vocês receberem, né, o e-mail de confirmação, mas vocês estão inscritos, no entanto que vocês estiveram aqui com a gente assistindo todos esses dias. Então, uma paciênciazinha, que vocês vão receber o certificado, ele vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ter que confirmar todo mundo que assinou a lista de presença, mas que vocês vão receber a confirmação por e-mail. Fiquem atentos, tá bom, pessoal? Obrigada, tá, Bruna? E agora nós vamos ter a Madalena. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Bruna. Obrigada, foi uma linda fala, uma linda palestra. A gente ficou emocionado com tanta beleza que a Bruna nos trouxe falando sobre o Nausicaa no Vale do Vento. Né? É sempre um prazer, um aprendizado ouvir a pesquisa da Bruna, não é mesmo? É mesmo. Então, agora eu gostaria de, só aproveitando a chance, fazer um acréscimo à fala da Fernanda sobre a questão dos certificados e da lista de presença. Pessoal, é imprescindível que vocês assinem a lista de presença. Quem assinou 3 listas e não fez a inscrição no site, será contactado depois para que a gente possa efetivar a sua inscrição. Então, não se preocupe se não fez inscrição. O importante é ter assinado 3 listas de presença, ok? Não esqueçam disso. Até o final da live a gente volta com essa observação. E agora eu gostaria de chamar a Madalena para a gente ouvir mais um pouquinho. Olá, Madalena. Olá, que bom te ver por aqui. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Pela sua presença, pela honra de ter você no nosso grupo de pesquisa. Você só agrega conhecimento, só agrega educação, ensino, que é tudo que a gente precisa. Pessoal, eu gostaria de apresentar a Madalena para vocês. A Madalena de Belli Silva é professora de educação básica na área de ciências biológicas, lecionando atualmente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Em ambas, a Madalena articulou propostas e projetos interdisciplinares com cinema, ao mesmo tempo que cursava o doutorado no programa de pós-graduação em ensino em biociências e saúde da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, na área de ciência e arte. Madalena realizou o seu doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa e sua tese trata do potencial do cinema, principalmente de ficção científica no ensino, com foco nas questões socioambientais e se desdobrar na construção da proposta de ensino cidadania ambiental em cenas, com valorização da experiência interdisciplinar por meio do cinema e de outras mídias digitais para o público de professores e de alunos da educação básica. Então, eu acho que a Madalena vai trazer um conteúdo show para a gente aqui e a gente está bastante ansioso, Madalena. Agora é com você. Muito obrigada. Chegou a vez. Obrigada a vocês. Vou compartilhar a tela agora. Então, tá ok aí? Compartilhando tela. Vamos lá. Então, o tema dessa conversa de hoje, né, dessa live, depois de ouvir a Naila, né, uma aluna do Provoc, né, a gente fica muito feliz com os alunos da educação básica participando da pesquisa, interagindo nos meios acadêmicos, né, e ouvir a Bruna falando de anime e mangá com tanta propriedade. Eu cá estou para falar um pouco de cinema de ficção científica no chão da escola. Bom,
Acrescentando um pouco, né, o que é anunciado falou em relação a mim, eu sou professora de educação básica, faz aproximadamente 15 anos que eu estou na educação básica, lecionando na área de ciências biológicas. No entanto, eu sempre estou participando de iniciativas interdisciplinares, estou envolvida em projetos, né? E é muito interessante, né, a minha saga de pesquisadora, professora, porque apesar de ser difícil manter uma vida, principalmente no meu caso, que eu moro em Barra Mansa, numa cidade que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, de manter uma vida acadêmica, vamos dizer assim, com a sala de aula, eu colhi muitos frutos, né, porque eu estava nos bastidores, ao mesmo tempo eu era protagonista, né, do ensino, então é um mérito, né. O meu encontro com a ficção científica, o meu primeiro encontro foi com a minha mais recente orientadora de doutorado, que falou semana passada, a professora Lúcia Larroque. Quando eu cursava mestrado, ainda na pós-graduação de ensino de biociências, porém em outra área, na área de educação e saúde. Então, tive uma disciplina sobre literatura da ficção científica no ensino de ciências. Eu me encantei. No entanto, eu estava na reta final do meu mestrado, já em outra área, né? Mas eu fiquei pensando como que eu podia levar isso para a sala de aula. Então, né, quando eu falo chão da escola, né, chão da escola, na verdade, eu estou falando da escola, mas como um espaço de debate, um espaço que envolve todos os atores do ensino, a comunidade, os pais, os alunos, todos envolvidos nesse processo, né? Então, é um momento que a gente fala do chão da escola como uma oportunidade para ser mais cidadão, para aprender, para ter uma afirmação da nossa identidade. E esse chão da escola, que eu fiz boa parte das minhas experiências, foi o Colégio Estadual Barão de Aiuoca, situado no município de Barra Mansa, o SEBA. Eu lecionei lá durante 8 anos, né, nas fotos aí no slide, está mostrando, vocês podem ver que é uma escola cheia de arte, né, uma escola bem colorida, né. Nessa escola, eu tive boas experiências, que eu vou falar um pouco para vocês agora. Isso começou lá em 2013. Então, a gente começa com esse breve relato. Bom, a primeira experiência foi a estratégia de ensino Biologia no Cinema, da evolução à ecologia. Bom, eu muito inquieta, depois de terminar um mestrado na área de ensino, com alguns métodos ainda tradicionais, né, resolvi conversar mais com os meus alunos do ensino médio, ouvi-los mais, o que eles gostavam, né, porque muitos têm a disciplina biologia como uma coisa chata, decorar muitos nomes, né, como que isso poderia, como a aprendizagem poderia ser mais dinâmica e ao mesmo tempo agradável, né. Então, eu comecei a conversar e me apropriar de alguns elementos da cultura nerd, como alguns elementos do HQ, e do cinema, que eu já gostava do cinema. Confesso que eu não era super fã da ficção científica, eu não desgostava, mas eu não era aquela pessoa que sabia tudo de ficção científica. No entanto, os meus alunos me ensinaram muitas coisas. Foi aí, a partir dessas conversas, né, eu tinha todas as turmas de primeiro ano do ensino médio da escola, naquela ocasião, a gente começou a falar de ficção e realidade primeiro, antes disso, no mundo dos super-heróis. Assim, eu consegui trabalhar alguns conceitos um pouco abstratos da biologia, com X-Men, Homem-Aranha, enfim. A gente trazia esses filmes como elementos simbólicos, talvez, né? A gente reendereçava alguns trechos, algumas cenas, né? A gente aproveitava até os erros dos filmes para a gente discutir ciência. Então, essa estratégia de ensino, biologia no cinema, ela era mais ou menos assim. No caso, eram os filmes, era do Gelo 1, no caso ainda tinha outros gêneros, além da ficção, Jurassic Park 1, Planeta dos Macacos, A Origem, As Aventuras de Pi, Elysium, a gente alternou com o filme Os Substitutos, ambos ficção científica, Avatar e Rio 1, com essas temáticas da evolução e ecologia. Então, os alunos, eu elaborei um roteiro para eles, né, de como seria esse trabalho. Esse trabalho foi o trabalho de todo um bimestre, né? O último bimestre, que tá todo mundo já cansado, saco cheio. Então, eles poderiam ser mais ativos naquele momento, né? Apresentar os seus seminários. Os filmes eram sorteados, né? Eles eram orientados e, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da tabela para não precisar falar todos, né? Por exemplo, vou lá em Elysium, né? Elysium, o grupo, né? Trabalho em grupo, o grupo era sorteado e
eu colocava para eles temas pistas, ou seja, eles iam ter o trabalho de assistir o filme, né, interpretar o filme, fazer uma análise filme, que eu fiz as devidas orientações, de uma análise simples, é claro, e investigar, e no caso do Elísio, os temas Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA, e Degradação Ambiental. Mas, quando eu me deparei com as tramas de ficção científica mais especificamente, eu vi que as discussões, elas extrapolavam esses temas pistas. Eram discussões muito ricas, discussões muito interdisciplinares. Foi aí, seguindo aqui os slides, que em outro momento, na mesma escola, mas em um outro momento, no mesmo chão de escola, no SEBA, mas um momento totalmente diferente, né? O projeto Biologia do Cinema foi entre 2013 e 2016. Depois eu precisei me licenciar para me dedicar mais ao doutorado, e alguns professores optaram por usar esse projeto, uma professora de biologia, outro professor de geografia, mas eu não utilizei mais naquela escola, porque eu não estava lá. Neste momento da ocupação, em 2016, que foi um momento histórico de ocupação estudantil nas escolas pelo Brasil afora, essa escola foi ocupada. E eu fui convidada para fazer uma oficina de cinema, tendo em vista que os alunos já sabiam que eu trabalhava com projetos de cinema. E eu escolhi, foi meio que de última hora, foi uma coisa muito adaptada, muito rápida, mas é aquilo, né? Às vezes, o que a gente menos espera é que dá certo, né? E, em decorrência, né, das discussões frutíferas com o filme Elísio e outros filmes de ficção, Projeto Biologia no Cinema, eu optei por escolher Elísio, levar cenas do filme, para ser um ponto de partida para a gente discutir coisas que estavam acontecendo no cenário atual, né, que envolve degradação ambiental, marginalização e desigualdades sociais. E neste encontro, para minha surpresa, além dos alunos que ocupavam a escola, apareceram os pais, ex-alunos que já estavam na universidade. Foi um encontro muito interessante, que a gente pôde discutir muito inclusão, temas para refletir mais sobre o nosso papel na sociedade, a partir, né, tendo como ponto de partida das cenas do filme. Bom, aí, eis que, né, nessa caminhada toda, né, de escola, eu tinha feito mestrado, mas nesse meio tempo, eu não estava cursando doutorado, fiquei 3 anos, eu resolvi, né, trabalhar com essas temáticas no doutorado, né, conversando com a professora Lúcia, e que foi minha orientadora, o professor Marcelo Barros, que muito me incentivou também, que foi meu orientador. Eu resolvi fazer, deste trabalho que eu fazia na escola, trazer à tona como uma pesquisa. É claro que isso não surgiu da minha cabeça do nada. Eu busquei referenciais teóricos, participei de um evento, no caso, mais especificamente, o Congresso de Ensino de Biologia, no ano de 2014. Lá eu apresentei um trabalho sobre minha experiência na escola, um relato, publiquei um artigo, e assim eu vi que aquilo dava pano para manga, né? Então, em relação à tese de doutorado, a grande pergunta foi, ok, a ficção científica, lá na minha experiência, naquele caso ali com os meus alunos, foi interessante, mas será que num aspecto mais amplo, a gente consegue aliar a ficção científica a propostas de ensino, que visa mais problematização da realidade, a gente questionar, né, ter uma visão, uma percepção mais crítica, principalmente sobre os temas socioambientais, que foi a temática que a gente, foi mais enfatizada, né, em Biologia do Cinema. E o pressuposto é que as narrativas de ficção científica podiam sim viabilizar, né, tem até um estudo do Piassi, do Luiz Piassi, que falou semana passada, que é bem focado nessa parte da problematização e ficção científica, que eu fui descobrir depois, né, de elaborar esse pressuposto. E o objetivo foi construir uma proposta de ensino de forma colaborativa, mas foi mais sobre o caminho do que sobre a proposta, até porque eu fui um doutorado acadêmico, não foi um doutorado profissional, não tinha como objetivo último elaborar um produto. E, trazendo aqui para vocês alguns tópicos de referenciais que me ajudaram a fazer uma coxa de retalho entre a minha experiência no chão da escola e outros referenciais. Sobre a ciência e arte. Se a gente está falando de cinema, né, a gente está falando da 7ª arte. Onde a ciência e a arte se encontram? Na curiosidade, na criatividade e no desejo de experimentar, principalmente. Mais especificamente sobre o cinema, né, agora, em diversos gêneros do cinema, estou falando de uma forma geral, ele consegue agregar um campo da estética, de lazer, de entretenimento, e pode agregar ideologias e valores sociais.
numa mesma obra. Isso que é interessante. Mas a gente não pode perder de vista que eu estou falando de cinema popular, gente. Eu estou falando de filmes que não são filmes educativos. Então, é muito importante, pensando na mediação docente, como aquele professor que, na maioria das vezes, não tem uma formação específica audiovisual, né, exceto se ele fizer um curso extra, como que ele vai mediar aquilo, né? Que tipo de estratégia que ele vai usar? E como ele reendereça, em poucas palavras, reendereçamento, né, é um conceito que, se o filme não é educativo, como ele vai fazer com que a linguagem desse filme, mais ou menos isso, se torne, que elementos ele vai tirar daquele filme, para que esse filme se torne, ou não que se torne, falei aqui besteira, mas para que aquele filme traga reflexão, traga aprendizagem de alguma forma. Mais precisamente sobre a ficção científica, né, que é o tema deste evento, né, como recurso para o ensino. Pensando primeiro da ficção ao mundo empírico. Quem nunca assistiu um filme e ficou pensando, nossa, será que isso um dia vai ser realidade? Ou já é? Ou estão fazendo uma analogia nesse filme, né? Então, até os erros da ficção científica pode trazer uma reflexão. Eu pesquisar algo, um conceito de ciência que está equivocado, pode trazer reflexão. O uso didático da ficção científica amplia as nossas compreensões sobre ciências e questões socialmente relevantes, ou seja, o meio científico também não envolve só cientistas, mas sim uma sociedade, né? Num viés de uma pesquisa e uma inovação responsáveis. A ficções também pode mobilizar discursos, ideias, debates sobre tecnociências, que tem a ver com CTS, CTSA. E, voltando aos potenciais de problematizar, de questionar coisas que nós não julgamos corretas, sei lá, ou temas controversos. Bom, e o mais interessante foi o pulo do gato para o uso da ficção científica, porque para a gente usar cinema na escola, ficção científica, a gente meio que tem que provar, de certa forma, que não é cine enrolação, que não é um filme só para passar o tempo, que é aquela aula vaga. Não, hoje não tem aula, é filme. Então, um pouco brincadeiras à parte, mas o que justifica o emprego da ficção, além de ser legal, de ser dinâmico, de ter os efeitos especiais, a motivação que pode trazer, que tem a ver com o interesse, o despertar do interesse. Não são todas as pessoas que gostam, é claro, mas eu já pude testemunhar nesse projeto pessoas que não gostavam de cinema e passaram a gostar, nem que seja um pouquinho, com essas reflexões. Atitudes, né, no que diz respeito à integração dos jovens à cultura, ao conhecimento científico. A cognição, propriamente dita, a capacidade de pensar, de assimilar conceitos científicos, e com destaque aqui, as habilidades. Habilidades como a criatividade e pensamento crítico, que é o principal viés desse trabalho, dessa pesquisa. Bom, sobre os temas que nós pretendemos, e nós ainda pretendemos, né, porque o trabalho, embora eu tenha defendido o doutorado, o trabalho ainda continua. Educação ambiental crítica, que é muito importante, é um tema complexo de se falar, não é só chegar e falar, você precisa ser um cidadão mais crítico, jogue lixo no lixo, recicle. Não, é muito além disso. A vertente CTSA e os temas sociocientíficos, ou seja, o que a sociedade pensa sobre ciência, como isso tudo interage, e as questões controversas. Quando a gente assiste um filme de ficção científica, muitas vezes nós nos deparamos com questões polêmicas e controversas. Então, fomentar esse debate na sala de aula é importante. É preciso falar sobre isso, sobre dilemas éticos, né? Por exemplo, eu coloquei até umas figuras aqui, atualmente, né? Um tema polêmico e controverso é o aquecimento global, é a própria relação do ser humano com o ambiente. A situação da Amazônia, alarmante, a gente vê como um tema controverso. A questão da indústria farmacêutica, dos medicamentos. Então, recentemente, a gente tem um caso polêmico aí da cloroquina para o coronavírus. E, que é recorrente já, são os aspectos da engenharia genética, que está muito presente em filmes de ficção científica. Bom, nesse estudo da tese, ele foi feito em 3 etapas. Numa etapa, nós entrevistamos os professores dessa mesma escola de educação básica. Bom, antes disso, nós fizemos uma ampla pesquisa e vimos que sim, o ensino de ciência e a ficção científica tinha um elo muito grande, mas o ensino precisava ser mais interdisciplinar para discutir questões
questões oriundas da ficção científica. Então, por isso, nós optamos por entrevistar professores de diferentes áreas do conhecimento que utilizavam o cinema na sala de aula. Não necessariamente ficção científica, mas sim cinema. No intuito de saber como que é a vida desses professores, quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos, relatos de experiência, quais gêneros que esses professores utilizam mais. Isso foi bem miscigenado, foi bem variado essa coisa dos gêneros. E quais temas transversais, já que a gente não vai focar, apesar de priorizar o ensino de ciências, mas a gente vai trabalhar com temas transversais, esses professores articulam mais. Então, conhecer essa realidade, apesar de eu ser professora de educação básica e conhecer, mas ouvir outros, foi muito importante, né, para o andamento dessa pesquisa. Além disso, eu não coloquei aqui, nesse início da pesquisa, nós publicamos 2 capítulos de livro sobre esses relatos de experiência, mais o estudo teórico, 2 trabalhos para congresso e um artigo científico. Bom, sobre a escolha dos filmes para a proposta de ensino Cidadania Ambiental em Cenas. Lá atrás, na semente, né, desse trabalho, que foi Biologia no Cinema, já tinha esses 2 filmes, Avatar e Elysium, mas aí não era intenção necessariamente mantê-los na proposta de ensino. No entanto, ao entrevistar os professores, a gente fez um apanhado geral de filmes de ficção científica com temas socioambientais, e uma outra coisa muito importante, acessibilidade. E lembrando que a gente está nessa escola, no caso, essa proposta, a intenção é ser ampliada, ser multiplicada, mas nesse estudo, nessa escola, é uma escola de uma cidade interior. Então, nos cinemas aqui, geralmente passam filmes mais populares. E não só no cinema, na TV, naquela época, Netflix, as plataformas de cinema não eram tão conhecidas, divulgadas. Então, a gente teve que pensar na acessibilidade, a gente teve que pensar na linguagem dos filmes. Então, nós escolhemos filmes que tinham essa relação, né? Inclusive, tanto do Avatar quanto do Elysium, nós encontramos artigos científicos que já abordavam temáticas, principalmente no Avatar, temas de sustentabilidade, até o Avatar para trabalhar um bimestre inteiro a questão da ecologia, as relações ecológicas. No Elysium encontramos diversos estudos, mas de outras áreas, como a parte de migração, que foi muito forte. O filme foi meio que uma crítica à política do governo Trump nos Estados Unidos, então, sobre religião. Então, esses filmes foram escolhidos por N fatores. E, no caso, esse Home documentário, é um documentário, né, que eu vou falar um pouco mais dele agora, né, o que houve? A prioridade era a ficção científica, né, mas achamos interessante trazer da ficção científica ao mundo empírico, a realidade. E nada melhor que trazer um documentário para falar sobre isso. Então, esse documentário, ele basicamente, ele tem duração, se eu não me engano, de 1h20, por aí. Ele fala da degradação ambiental, ele mostra muitos aspectos, ele fala de previsões que tem muito a ver com o filme Elysium, tem conexões entre ficção e realidade, e depois ele mostra uma visão, uma esperança, né? Uma frase que ele repete, que eu gosto muito, que é tarde demais para ser pessimista. Então, essa proposta foi elaborada, Cidadania Ambiental em Cenas, com o objetivo principal de gerar reflexão sobre a relação dos seres humanos com a natureza, compreender os pilares da sustentabilidade de forma crítica, problematizar as atividades humanas em relação aos recursos naturais e reconhecer a importância da ética e da cidadania em relação às questões ambientais. O público-alvo foi de professores do ensino médio, e essa proposta foi organizada nessa sequência didática, né? Aqui, uma sensibilização, né, com um vídeo curto, chama X-A-Leaf, que é um vídeo basicamente ele não é um vídeo que tem palavras faladas, é um vídeo curtinho, se eu não me engano, ele tem 3 minutos e alguma coisa. Ele mostra paisagens naturais preservadas, com sons de batimentos cardíacos, músicas no fundo, como a Terra estivesse viva e a Terra se degradando aos poucos. E no final, faz uma homenagem aos ativistas. Então, neste momento de sensibilização com os alunos, nós introduzimos os temas socioambientais, né, a importância de falar disso de uma forma mais crítica, e também fizemos um trabalho com os alunos sobre os ativistas, principalmente, né, a gente deu um destaque para o Chico Mendes, né, que foi um grande ativista ambiental brasileiro. Na atividade 1, aí sim, foi o coração da proposta de ensino. Só uma coisa que eu não falei anteriormente, nós optamos por trabalhar com cenas dos filmes, porque quando entrevistamos os professores,
todos falaram que tinham muita dificuldade de trabalhar com filmes na íntegra, na sala de aula, por conta do tempo de aula, pela falta de conhecimento tecnológico da parte de alguns, falta de recursos, às vezes tinha um projetor para a escola inteira, às vezes faltava som, às vezes por causa de um Benjamin, enfim, esses contratempos. Então, nós optamos a trabalhar com recortes, né, fragmentos desses filmes, articulados às temáticas. Vou falar mais adiante. E a atividade 2 foi a atividade com o documentário Home, da ficção mundo empírica, e a atividade 3 foi ensaio para uma conferência socioambiental. Um pouco mais detalhado, né, na atividade 1, pegamos o seguinte, 2 exemplos. Um exemplo, o professor teria a opção, ou ele podia trabalhar com um filme ou com outro, ou com os dois. Então, atividade 1, exemplo 1, foi com o filme Avatar, né, uma atividade chamada de Olho nas Cenas, que é basicamente perguntas norteadoras, contextualizada aos filmes e às temáticas. Nós colocamos também alguns vídeos curtos aqui do YouTube, como Man, do Stephen Kutz, e fizemos o teste da pegada ecológica, colocamos agregado lá, que a ideia era trazer o filme como um ponto de partida. E o Elysium, né, atividade 2, Elysium, Paraíso Longe do Caos, que a gente abordava mais a questão ambiental atrelada à desigualdade social. Atividade 3 foi uma atividade que nós, depois das reflexões a partir dos filmes, nós trouxemos uma reflexão sobre os 17 objetivos ODS, né, da Agenda 2030 da ONU, que são objetivos que almejam o desenvolvimento mais sustentável, de uma forma mais abrangente, para que os alunos pudessem discutir aquilo. A gente sorteava e os alunos discutiam. Para talvez depois, como eu já participei de várias conferências ambientais de escola, já organizei algumas, a ideia é incentivar essa prática de conferências ambientais. E como material complementar, eu criei uma linha do tempo dinâmica, né? Tem mais ou menos, acho que 30 filmes, que começa lá em Ilha das Flores, né? Um filme curto, não tem só ficção científica, tem outros gêneros, que tem filmes que trabalham a temática CTSA, né? Ambiental e tal, e alguns filmes, além do resumo, da sugestão para professores deste material, tem atividades, né? Que nós buscamos na internet, ideias para os professores trabalharem com esses filmes. E essa proposta, ela foi avaliada por um grupo de alunos do SEBA, um grupo de 20 alunos de uma turma de ensino médio, em 2 momentos, e por um grupo de especialistas do Brasil, são 5 especialistas de vários estados do Brasil, que tinham especialização, no caso, doutorado na área de educação ou na área de ensino de ciências, com experiência em elaboração de materiais. Bom, como eu disse anteriormente, essa proposta, na verdade, a tese foi todo o caminho. A proposta, a gente finalizou, né, na verdade foi um ponto e vírgula, o doutorado, com uma proposta, uma versão preliminar. Por quê? A partir dessas avaliações, nós tivemos muitas sugestões para aprimorar a proposta. Agora, o que é mais importante disso tudo, como a gente está no encontro de ficção científica, é destacar, nessas considerações importantes, que o cinema de ficção científica, contextualizado aos temas transversais, né, lembrando que temas transversais, para quem não sabe, ética, cidadania, trabalho e consumo, sexualidade, são temas da escola da vida. Em propostas de ensino, podem apresentar como um canal inoculador de questões sociocientíficas, ou seja, a ficção científica, ela pode trazer à tona discussões importantes e urgentes das questões sociocientíficas. Inclusive, quando eu fiz doutorado de sanduíche no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, eu tive acesso a um material que tratava sobre questões sociocientíficas e vi muitas conexões com o cinema de ficção científica. Então, essa experiência, até o momento, nos levará a um aprimoramento dessa proposta, com a intenção de divulgá-la e torná-la acessível para professores, para implementar em outros contextos de ensino. Bom, concomitante, além da tese, né, eu tive a oportunidade de orientar também no Provoc, né, apareceu a Naila, que foi orientada pela Bruna, pela Anunciata, Andressa, né, até etapa avançada, com um programa de iniciação científica. A Andressa desenvolveu um trabalho que se intitulou Ficção e Divulgação Científica, uma relação nada casual entre temas socioambientais problematizados no filme Avatar, que dialoga muito com o trabalho que eu fiz também. Ela fez um estudo do filme, né, com objetivo, com as etapas, ela fez uma análise fílmica, a visão da narrativa do filme, decupagem de dados, interpretação, e criou uma atividade. Essa atividade, né,
de olho nas cenas, uma atividade feita no Google Formulários, para divulgar e compartilhar com alunos do ensino médio. A Andressa é uma aluna, esqueci de falar, não é mais, porque agora ela está cursando faculdade na universidade, na UERJ, de História da Arte, mas a Andressa, ela veio até mim a partir do Pedro II de São Cristóvão. E, além de toda essa experiência que eu falei para vocês, eu falei, por que o ensino fundamental vai ficar de fora dessa? Né? Porque eu também dou aula na Prefeitura de Volta Redonda. Então, eu resolvi elaborar uma proposta, no passado, um projeto, no caso, chamado Cinema de Atualidade no Chão da Escola. Eu adoro o chão da escola, deu para perceber. E a escola piloto foi uma escola em que eu estou trabalhando atualmente, né, lecionando, que é o Dr. João Paulo Pio de Abreu. Então, eu desenvolvi um projeto que trabalhava com filmes de diversos gêneros e, como estão as fotos aí, os alunos do ensino fundamental, era um sábado cedo, a gente fazia a simulação de um cinema com convite, pipoqueira, para fazer algo bem, assim, atrativo, né, para os alunos do ensino fundamental. Então, foi um trabalho muito satisfatório, que eu ainda penso em trabalhar mais, né, veio a pandemia, eu tive que estacionar um pouco. A gente até fez umas tentativas aí com Netflix Party, mas tem vários fatores, pessoas que não têm acesso, alguma dificuldade de trabalhar à distância. Mas a intenção é continuar com os projetos. Bom, e é isso, pegando uma carona lá no documentário Home, é tarde demais para ser pessimista, principalmente em tempos que a gente se encontra numa pandemia, né, um momento de conflito global, né, questões econômicas, políticas, né, é tarde demais para ser pessimista. Eu sou o que sou pelo que nós somos, o Ubuntu. E é isso, gente. Eu deixo meu muito obrigado por participar, por estar aqui com vocês. Deixo os meus contatos, meu contato de e-mail, meu telefone, meu WhatsApp, para alguém que precisar, e fico disponível para as perguntas. Um coração cheio de alegria e grata por participar. E eu quero agradecer também todos os palestrantes que eu vi, todas as palestras, de todos os encontros, que me agregou muito, que me ajudou a fazer essa apresentação, além do grupo, né, que me agregou recentemente, que é o grupo de anime, mangá e sci-fi, ficção científica. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Madalena. Madalena, o chat está assim empolvoroso, você tem milhares de perguntas, prepare-se, pode tomar uma aguinha, as pessoas estão assim, numa discussão de nível bastante elevado, não só sobre suas propostas, mas sobre a questão dos filmes, sobre a questão do cinema na educação, né, educação no cinema, e foi ótimo ter você, a sua fala foi assim emocionante. Se todos no Brasil, se no Brasil tivessem professores como você, como a Juliana Berlim, que esteve conosco em um dos encontros, nossa escola seria sempre um paraíso, né? O que a gente precisa de gente como vocês. Eu pediria, por favor, que retornasse a Bruna, a Fernanda, a Naila. Onde está a Naila? Naila sumiu? Naila foi dormir, não, né, Naila? Está cedo ainda, são 8 horas. Alguém traz a Naila de volta para mim? Por favor, manda o link para a Naila. Se a Naila dormiu, acorda. Ah, a Naila caiu, parece, né? Mas acho que a Naila, daqui a pouquinho, ela já vai voltar, né? Meninas, mais uma vez, obrigada a vocês. Foi um prazer estar com vocês, trabalhar com vocês. E, Fernanda, você já tem em mãos a lista de perguntas da Bruna? Tem, Anunciada. Tem. Então, vamos começar? Tive que fazer uma seleção aqui, porque são muitas perguntas, muitos comentários. Eu imaginei. Logo que a Naila... Eu sei que tem perguntas para a Naila também, mas vamos começar com a Bruna, que assim que a gente consiga conectar a Naila de novo, a gente passa as perguntinhas da Naila, tá bom? Ok. Bruna, então vamos começar. Neuza Helena pergunta para você, Bruna. Tem alguma relação entre os olhos no mangá e o ditado "os olhos são a janela da alma"? Olha, bem complexa essa pergunta. E forte. Olha, posso responder agora? Sim, pode sim, Bruna. Então, eu ainda não cheguei a ter
leitura sobre essa relação de alma e olhar, mas quando a gente lê sobre as referências e inspirações dessa estética dos olhos muito predominante no mangá, tem muito a ver com a forma que a cultura japonesa entende a nossa expressão das emoções enquanto ocidentais. É uma forma de tentar transpor aquilo que eles conhecem dos ocidentais de uma forma desenhada, e focando nos olhos como uma forma de realmente dar visibilidade a essas emoções, que não são só na linguagem, mas também corporais. Eu acredito que seja esse investimento dessa estética, tanto do mangá e do anime, que pensa os olhos, e não só os olhos, mas a expressão facial como um todo, transmitindo essas emoções. Eu acredito que, pela leitura que eu tenho, seja essa preocupação das emoções não só como linguagem verbal, mas também não verbal. É assim como eles encontram as emoções no Ocidente, muito nessa comunicação corporal. Muito legal, Bruna. Agora eu vou te passar um comentário, Bruna. Isabela Cabral Félix de Souza. Parabéns, Bruna. Sempre fico feliz com suas apresentações. A Fátima Alves, ela disse: aspectos históricos são relevantes para o entendimento de um tema. Parabéns, Bruna. E agora, Bruna, eu vou fazer outra pergunta para você. O Alessandro Juan, ele disse: Bruna, como você vê em alguns mangás a sexualização de menores? Vi um vídeo sobre. Queria saber a sua opinião sobre o assunto. É algo que pode afastar possíveis leitores. Verdade. É um comentário muito importante, porque é nesse momento que é importante também compartilhar o seguinte, que existem diferentes gêneros de mangá e anime. Então, não são todos os animes e não são todos os mangás que sexualizam as pessoas, sejam mulheres ou crianças. Depende do gênero e depende dessa produção. Então, você também vai encontrar vários mangás e animes com uma temática muito científica, como esse que discutimos hoje, tanto o Astro Boy e Náutica do Vale do Vento. Mas existem, sim, mangás e animes que abordam e fazem essa sexualização não só de crianças, mas sim de mulheres, mas isso não é a tendência das produções, não é, como eu posso dizer, a forma predominante que você vai encontrar enquanto produção de anime e mangá. É um outro gênero, é um outro produto, não é esse que estamos estudando e nem discutimos. Mas é importante colocar em pauta essa discussão, sim, com relação a essas produções que têm sido veiculadas. Outra pergunta aqui, Bruna, é do Elidiomar Ribeiro da Silva. Que apresentação linda! Gostaria muito de ter em mãos artigos com esse viés. Em um mundo de adoração ao Qualis, vocês indicariam periódicos que publicassem artigos com tal abordagem? Olha, eu não tenho em mãos o título da revista, mas quem entrar em contato comigo por e-mail, eu posso enviar os artigos. Não são revistas que publicam necessariamente essa temática do anime e mangá, mas são temáticas tratadas em diferentes gêneros de revista, tanto na área de ensino e na área de divulgação científica. Então, são revistas que estão de forma espaçada, artigos de forma espaçada em diferentes revistas, tanto nacionais e internacionais. Legal, Bruna. O Tiago Tavares, ele quer saber, Bruna, ele diz: parabéns pelo trabalho, Bruna. Você acha que a obra Evangelion é rica para discutir sobre neutralidade e valores da ciência? Nossa, essa é uma obra que eu ainda estou em falta para acompanhar, mas eu sei por alto que trata também sobre a questão dos androides no planeta Terra, se eu não me engano. É isso, androides, tecnologia e a relação humano, tecnologia e ciência. Então, só pelo fato dessa narrativa trazer como temática a relação humano, tecnologia e ambiente, isso já é uma discussão muito rica para tratar isso como objeto de investigação científica. Muito legal. Anunciata, como é que a gente está de tempo para eu poder fazer mais perguntas para a Bruna ou posso falar com a Naila? Eu acho que você pode fazer mais algumas perguntas para a Bruna, porque eu sei que tem muitas, né? Ou então você passa para a Naila, né? Já deixa
A Naila também tem perguntas. A Naila criou um fã-clube aqui, olha. Viu? Tem que conviver com a fama, Naila, agora, imagina. Né? Faz as perguntas da Naila e depois volta para a Bruna um pouquinho. Eu vou fazer, então, as perguntas para a Naila e depois eu volto com você, tá, Bruna? Perfeito. Tá? Então, vamos lá, Naila. Sua apresentação foi muito fofa, você tem um fã-clube. E o Alejandro Juan, ele diz assim, Naila, como é para você ser uma adolescente engajada na ciência? Porque aqui parece ser algo distante um adolescente cientista. Muitas escolas não levam isso como algo tão importante. E aí, Naila? Assim, cara, tanto super. O foco do no nosso grupo é exatamente esse, levar mais pessoas para dentro da ciência, principalmente adolescentes, assim, que estejam no ensino médio. Eu me sinto super lisonjeada, porque, assim, é uma oportunidade tanto, como eu acho que eu falei no início da apresentação, me joguei literalmente de cabeça e falei, olha só, estou disposta a entrar nesse mundo de ciência para ser pesquisadora. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto privilegiada, essa é a palavra. Até porque meu colégio realmente é muito engajado dentro da iniciação científica. Tem iniciações científicas dentro do colégio e assim também eles levam para fora do colégio. Tem em museus, tem em vários outros lugares que meu colégio permite que as pessoas tenham acesso a isso, que os alunos tenham acesso a isso. Então, realmente é privilégio. Vou fazer outra pergunta para você, Naila. A Neuza Helena, ela quer saber... gostaria de saber qual foi o objeto de pesquisa sua, Naila, durante o Provoque. Então, a gente usou o anime Cells at Work, que é um anime que acontece dentro do corpo humano, que acontece com as células, que foi uma indicação da Bruna, minha co-orientadora, que deu essa ideia e a gente usou. Até porque é para ensino em saúde, então ia ter tudo a ver falar do corpo humano. Ô, Naila, eu também quero aproveitar e falar uns comentáriozinhos para você ficar sabendo como você está querida, hein? Da Thelma Frutuoso. Obrigada, Anunciata e toda a equipe pela acolhida dos nossos jovens. O programa só é possível com a colaboração dos pesquisadores que acreditam nos nossos jovens. O Elidiomar Ribeiro da Silva, ele diz, as expressões de felicidade nas fotos exibidas pela Naila mostram como é relevante a associação entre ciência e cultura. E tem mais uma perguntinha também. A Tamires Said, ela quer saber, você pretende continuar no programa, na área acadêmica, Naila? Então, como teve esse negócio da pandemia, eu não sei se eu vou poder continuar, porque ano que vem eu vou ter que fazer 2 anos do colégio dentro de 1. Então, acho que vai ser bem corrido ano que vem para poder fazer. E é meu último ano no colégio, então eu vou ter muito pouco tempo para fazer a continuação do Provoque, que é o avançado, né? Mas a iniciação. Então, provavelmente não, mas eu gostaria muito. E assim, se eu puder, sei lá, que nem a Bruna faz na faculdade, puder voltar para Fiocruz, eu assim, vou acolher de braços abertos a Fiocruz, porque é maravilhoso, gente. A Fiocruz é maravilhosa. O Provoque é maravilhoso. Você já é a nossa xodozinha. É o mascote do grupo. A gente não abre mais mão nem da Naila, nem do Max e de quem mais vier. Porque a gente vai, com certeza, a Thelma Frutuoso pode já botar nossa fichinha de inscrição lá, porque na próxima serão muitas inscrições. Vou divulgar no meu colégio também, gente, olha só, maravilhoso. Super façam iniciação científica de anime e mangá. Vou voltar para a Bruna, posso? Ok, pode. Vamos lá, Bruna. O Ricardo França, ele pergunta, Bruna, algumas sugestões de anime e mangá mais moderno, como o Ataque dos Titãs e a sua crítica aos poderes do mundo? Nossa, uma indicação de mangá? É isso? Mangá ou anime? Anime e mangá, isso. Um dos dois. Ah, como bem mencionou Naila, Células ao Trabalho. Muito esse bom, é muito legal.
assim, a questão da linguagem, muito próxima, uma linguagem mais lúdica e descontraída para falar sobre questões mais sérias, digamos assim. Eu acredito que é isso que ele esteja procurando, uma linguagem que seja lúdica, mas que trate de temas, como ataque ao título, que trata de temas muito sérios, como disputa de poder e tudo mais. E, nesse sentido, Sauloso ao Trabalho fala da questão, como bem disse Naila, do corpo humano, mas trazendo essa linguagem mais lúdica e dinâmica, com relação ao que compõe esse corpo humano. Mas, se for agora pensar a matemática mais das ciências sociais e humanas, que não deixa de ser menos importante, mas também é tão importante quanto ciências naturais e biológicas, nós temos, posso pensar, moderno, assim, anos 90, como colocaram nos comentários, a Len, que é um anime muito importante para falar da relação humano-tecnologia, mas também relações de poder que envolvem a forma como você utiliza essa tecnologia. Eu super recomendo. Acho que o nome é Serial Experiment Len. Coloquem aí na internet que vocês vão achar disponível, sem dúvida alguma. Bruna, posso acrescentar mais um Claro. sobre a questão de questionar, né, se a ciência tem razão ou não tem razão? O Steam Boy é bastante interessante também, né? É bem steampunk, então, enfim, acho que dá para fazer uma boa discussão para o professor que tiver interesse. Sim, Bruna, sim. Bruna, vou fazer uma pergunta agora para você, linkando com um comentário, bem legal. Perfeito. Bianca Lousada, síndrome do Pinóquio ou Peter Pan? Aí vem o comentário, né? Essa live tá tão boa que vai fechar com chave de ouro. Nossa! Mas por que essa questão da síndrome? Agora eu fiquei me perguntando. Ela perguntou aqui, síndrome do Peter Pan. A questão de... O rapaz tem até um rapaz de um comentário aqui que ele disse, acho que do Pinóquio, porque Peter Pan não queria crescer, mas Astro Boy queria ser um menino de verdade, assim como agora faz sentido. Sim, sim. É interessante até mesmo encarar isso como metáfora. Pensar o Astro Boy como uma criação que não só atende interesses governamentais daquela sociedade futurística japonesa do século XX, pensando em produções de androides e robôs para participar do desenvolvimento industrial, mas Dr. Tema, nesse papel de ministro da ciência, nessa mesma sociedade, aproveita a atuação para colocar a figura do seu filho falecido no Astro Boy. Então, eu acredito que tem essa questão também de problematizar a ideia de ciência como algo já dado, porque aponta a participação de seres humanos que constituem suas formas e intenções de utilização dessa tecnologia científica. E a responsabilidade que se tem nessa produção e utilização, porque o tempo todo a narrativa do Astro Boy mostra que existem consequências da presença desse androide. Ele não se coloca no mundo como algo sem responsabilidade, sem repercussões naquela sociedade. E é importante eu até acrescentar que esse impacto também está no papel de um outro personagem que também é cientista, mas tem a especificidade de ser apresentado como professor, que é o Ochanom Mizu. E, nesse sentido, ele se coloca no papel de ajudar o Astro Boy a utilizar o seu poder atômico naquela sociedade. Porque, a princípio, ele é criado, mas não foi ensinado a como utilizar essa força. E o professor, que também é cientista, o coloca numa escola e também convive com o androide para direcionar a sua força, o seu poder para promover o bem-estar daquela sociedade. Muito bom, Bruna. Eu vou passar a palavra agora para a Anunciata, porque senão a gente vai ficar só nós duas aqui. A gente tem que dormir. A Naila tem escola amanhã. Então, agora nós vamos às perguntas para a Madalena. Madalena tem uma lista aqui interminável de perguntas e comentários, você não pode nem terminar. Eu primeiro vou começar com as perguntas, né? A primeira pergunta, Madalena, vem do Alessandro Juan, e ele diz o seguinte: Madalena, sua ideia é linda, mas como implantado isso em escolas sem estrutura? E como diferenciar os nichos de ensino médio e ensino fundamental?
Alessandro, a primeira pergunta é um desafio, a falta de estrutura de boa parte das escolas de educação básica. Por exemplo, esses professores que eu entrevistei, até mesmo eu, nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia. Até tem uma fala de uma professora de sociologia que me marcou muito. A gente faz porque a gente dá um jeito, a gente se vira, a gente quer. Para você ter uma ideia, os professores que realmente se interessam em trabalhar com isso, eles compram o seu próprio aparelho, projetor. Eu sou uma dessas, equipamentos de som, porque a gente não pode contar sempre com isso, a questão do tempo. Então, meio que não é como a gente gostaria, igual trabalhar com recorte de filme, não é o ideal, a gente perde a riqueza narrativa fílmica. No entanto, é mais ou menos o que a gente pode fazer. Então, não é fácil, por isso que eu não acho, por exemplo, alguns professores que não trabalham com filme, porque não gostam ou porque reclamam dessas limitações da infraestrutura da escola, da falta de tempo, que são as principais reclamações, eu entendo o lado dessas pessoas. Agora, em relação à segunda pergunta, esse discernimento do ensino fundamental e do ensino médio está sendo um aprendizado para mim ainda. Por quê? Ao longo da minha jornada, eu trabalhei mais focado com o ensino médio, né? Ele já tem, em termos geral, mais autonomia, um pensamento crítico mais apurado. No ensino fundamental, são outras propostas. Até eu precisei trabalhar mais com animação, a mudança da linguagem, a gente tive que fazer toda uma adaptação para oficinas mais lúdicas, eu posso dizer assim. No ensino médio, roda de conversa é uma coisa que flui. No ensino fundamental é oficina, às vezes a gente fazia uma brincadeira, se fosse sexto ano. Então, assim, eu estou no processo de aprender a trabalhar com o ensino fundamental, mas está fluindo bem. E é basicamente isso. Como dizia o Michelangelo, né, aos 80 e tantos anos, eu ainda estou aprendendo, sempre. Que bom. Então, Madalena, uma pergunta do professor Elidiomar, da Unirio, ele diz: professora Madalena, essa sua atividade incrível está publicada em artigo? Se sim, isso pode ser um instrumento para se popularizar o procedimento entre outros professores. Não tudo. O Biologia no Cinema eu compartilhei no artigo, depois, Elidiomar, se você quiser entrar em contato comigo, você fica à vontade. O trabalho da ocupação, o relato de experiência também foi publicado em artigo, alguns trabalhos de congresso. No entanto, é um problema em relação à tese de doutorado, à proposta de ensino. Por que é um problema agora? Porque eu entreguei a tese em março, veio a pandemia, eu trabalhando, eu estou no ritmo ainda de retomar isso, mas a proposta vai ser aprimorada, e a ideia é essa, chegar para outros professores. Eu já fiz também divulgações em prefeituras, eu não mencionei isso, né? Eu já trabalhei com capacitação de professores, meus próprios colegas de trabalho. Então, agora esse é o próximo ponto, a divulgação e implementação dessas propostas. Madalena, o Davi Inoue pergunta: Madalena, tem utilizado as animações como pano de fundo para abordar a investigação científica. Os estudantes são os investigadores. Em sua visão, isso já está esgotado ou merece mais estudos? Merece mais estudos, porque sabe o que eu vejo? Pelos estudos que eu não li tudo que existe sobre cinema, é óbvio, mas pelo que eu li, pela minha leitura, é muito mais passar um filme e sem ter esse papel do aluno mais ativo, sem prezar mais pelas metodologias ativas. Então, é mais ou menos isso que eu fiz no Biologia no Cinema. Ainda não tinha maturidade e formação para ter um feeling suficiente, né? Mas a ideia era dar mais autonomia para os alunos construírem a apresentação deles, e o conteúdo era mediado pelos alunos. É claro que depois eu fazia uma revisão. Inclusive, as avaliações eram a partir das apresentações deles. É claro, com os meus esclarecimentos, né? Porque eles estão lá, né, como alunos de ensino médio. Mas eu acho muito viável. Eu acho que merece atenção, até na área de pesquisa de ensino. Madalena, eu vou unir duas perguntas, porque eu acho que estão muito próximas. Primeiro, a Maria Lígia te pergunta assim: quais as maiores dificuldades encontradas para executar essas atividades de maneira transversal? E aí a Ana Carolina de Aragão Lúcio pergunta: Madalena, como foi a aceitação e o apoio da gestão escolar em relação ao seu projeto? Então, Maria Lúcia, né? A Maria Lígia, que pergunta quais as maiores dificuldades encontradas
para essas atividades de maneira transversal. E a Ana Carolina pergunta: como foi a aceitação e o apoio da gestão escolar em relação ao seu projeto? Eu vou começar de trás para frente. Em relação às gestões escolares, são escolas que eu trabalhava, na verdade, no meu trabalho ainda, porque eu tive uma licença, porque de escola, enfim. Fui privilegiada. Tem escolas que não têm condições, não têm abertura. Mas existe muito preconceito ainda com esse tipo de trabalho. Engraçado, eu pensava isso, mas esses dias eu li um artigo mencionando esse preconceito, que é aquilo que eu falei do cine enrolação, sendo que as propostas são propostas contextualizadas às temáticas. É um cinema para pensar, para educar. Então, eu fui privilegiada, mas isso não é uma situação geral. Pelas gestões do Colégio Estadual Barão de Herói, que sempre incentivaram iniciativas assim, mais inovadoras. O Colégio Municipal João Pio, que eu fiz o trabalho no ensino fundamental, também preza muito por projetos, né? Então, eu acho que não é geral. Tem escola que eu trabalhei que não teria condições. Então, eu entendo que depende muito da instituição. Agora, em relação à pergunta anterior da Maria Lígia, foi em relação... Você pode repetir para mim? Dificuldades encontradas para executar essa atividade de maneira transversal. Todas. Todas e mais um pouco. É um estudo, porque assim, a nossa pretensão é trabalhar transversal. Eu, como professora, eu tenho que trabalhar transversal, mas eu preciso interagir com outros professores de outras áreas do conhecimento. Essa é a questão, mas não só porque os professores não querem, porque a nossa realidade, principalmente nas escolas municipais, estaduais, é trabalhar em 3, 4 escolas, não se encontrar, não ter esse tempo para dialogar. Então, é algo muito complicado. Então, o que eu fiz? Foi uma iniciativa um pouco solitária, que eu ainda estou pensando como que essa transversalidade vai acontecer quando essa proposta de ensino que eu desenvolvi na tese for implementada, por causa desses problemas. Então, ainda é uma incógnita para mim. Mas eu acho que tem como. Existe uma possibilidade, né? Porque sozinho ninguém faz nada. Eu estou falando dos projetos que eu fiz, mas eu tive colaboração. Sempre eu tive colaboração. Ninguém faz nada de projeto sozinho. Então, e ainda mais em contexto de pandemia, ensino à distância, eu acho que algumas coisas estão mudando. Em termos de diálogo, de conversa, isso que a gente está tendo aqui agora, as reuniões, encontros virtuais. Inclusive, eu fiz uma tentativa virtual, falei com vocês de cinema, mas eu ainda estou pegando ritmo. É algo que eu preciso me aprimorar e, enfim, não sei se é utopia trabalhar... Não é utopia não, de jeito nenhum. Eu trabalhar temas transversais dos professores, ok, mas cada um na sua disciplina fica meio que fragmentado, sabe? É um desafio. E aí, Madalena, o Fernando Alves pergunta para você exatamente isso. Professora Madalena, ocorreu o processo de transversalidade entre as diferentes matérias, ciência, filosofia, física, biologia, etc., relacionada aos temas estudados pelos alunos? Eu consegui, no caso, com biologia no cinema, eu consegui um professor de geografia, que aderisse à proposta, outra professora, geografia, língua portuguesa, mas, assim, é difícil você abarcar todas as disciplinas, mas eu consegui falar nas mesmas turmas, esses professores trabalharem também um pouco desse projeto com cinema em todas as turmas, mas é muito desafiador. Aí fica engraçado, né? Eu coloquei lá temas transversais, porque, assim, eu acredito que é possível, sim, pela minha leitura, mas é aquela coisa, né? A gente está no âmbito acadêmico e tem coisa que, na realidade, é mais complicado. Mas como eu estou na escola, estou no chão da escola e estou no meio acadêmico, eu vejo algumas possibilidades, não de, todo mundo vai trabalhar junto, mas talvez de ter um outro tipo de comunicação, outro tipo de interação nesse sentido. Enfim, mas eu sempre tive colaboração de professores de outras disciplinas, isso sempre, para trabalhar temas transversais. Pouco, mas sempre teve alguém lá junto, que chegou junto. Que bom. Eu tenho agora alguns comentários. O Fernando Alves comenta o seguinte: é super interessante ouvir a Bruna falar sobre mangá e, em seguida, a Madalena sobre o chão da escola.
porque muitos mangás são ambientados em espaços escolares e com protagonistas estudantes. Isso é uma verdade, né, Bruna? Isso é muito interessante. A Edilane da Costa diz para você, Madalena, nunca imaginei que dava para ensinar através de filmes. O Elidiomar diz assim, a aplicação da dobradinha ciência, cultura na escola. Legal demais. Esse é o caminho. Oxalá licenciandos estejam assistindo e se empolguem para fazer isso. Olha que responsabilidade, hein? Vocês viraram um exemplo agora. A Viviane Seidel diz, sempre trabalhei a Era do Gelo e Jurassic Park com meus alunos do 7º ano, para falar de evolução. Eles adoravam. A Ana Lúcia Merege diz, o que acontece com o cara quando ele se machuca em Elysium é o retrato do sistema de saúde nos Estados Unidos. Será que será o nosso daqui a pouquinho? Tem artigos sobre isso. Isso é uma preocupação, né? Tomara que não. Viva o SUS. Infelizmente. Né? Viva o SUS. Né? Vamos sempre valorizar o nosso SUS. A Núbia diz, maravilha, Madalena. Também trabalho com filmes de ficção com meus estudantes, mas no Fundamental 2. Costumo focar a interface ciência, ficção, estabelecendo a veracidade factual ou não das cenas. Enfim, e por aí nós temos inúmeros comentários e mais algumas perguntas, como disse a Fernanda, se a gente for ler tudo, a gente não vai sair daqui hoje, né? Porque já são praticamente 9 horas, e o que a gente não quer é deixar o pessoal cansado disso. Vou encaminhar ao pessoal que está nos assistindo, eu vou encaminhar todas as perguntas, tanto a Bruna quanto a Madalena, né? E depois tenho certeza que elas responderão a vocês por e-mail, com o maior prazer, vão interagir com vocês. Eu queria, antes da gente terminar, fazer mais um avisozinho. Pessoal, quem não assinou a lista de presença, por favor, assine. Quem não fez a inscrição, mas assinou 3 listas de presença, não se preocupe, nós entraremos em contato com vocês e efetivaremos a inscrição de vocês para expedir o certificado. Pedimos a vocês paciência com os certificados, eles não sairão tão rápido, as inscrições foram um número assim, absurdo, e nossa equipe técnica, nossa equipe de apoio para emissão de certificados, ela é muito pequena. Na realidade, ela é uma pessoa só, então ela é pequena mesmo. Então, isso vai demorar alguns dias, mas vai sair, tá bom? E eu gostaria agora, para finalizar, eu mesma compartilhar a tela. Um momentinho, por favor. A gente não poderia terminar a nossa live, né, sem agradecer a todos os membros do grupo de estudos Anime, Mangá e Sci-Fi no ensino de ciências, e que ficaram todo o tempo na nossa retaguarda, apoiando com perguntas, apoiando com caso as conexões caíssem, e todos os membros estão aqui, a Dilson, Isabelle, eu, a Bruna, a Débora, o Fábio, a Fernanda, a professora Lúcia Della Rocque, a Madalena, o Max, que está na Europa, a Naila, a Sabrina, a Sheila e a Thelma. O nosso agradecimento especialíssimo à Rita de Cássia Machado da Rocha, que é a responsável pelo canal Rede Ciência, Arte e Cidadania, e que nos apoiou todo o tempo, tendo a maior paciência para a transmissão dessa live. Rita, sem você, a coisa ficaria bem difícil. A gente agradece demais a você e convida a todos os participantes a entrarem no Facebook e curtirem a fanpage da Rede de Ciência, Arte e Cidadania. A minha equipe, que teve todo o tempo comigo, esse grupo lindo, imenso, super diverso, com formações assim, completamente diferentes um dos outros, mas todos engajados, todos apaixonadíssimos por anime, mangá e sci-fi. O meu especial muito obrigada a vocês. Sem vocês, esse evento não estaria acontecendo.
realmente não poderia desejar melhor equipe junto comigo. Gostaria agora de agradecer a todo mundo. Meninas, alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Não. Todo mundo quietinho? Não? Ia falar só para a gente fazer um aplauso especial para todo mundo. Obrigada a todo mundo, né? E um recado para a Madalena e Bruna, a orientadora de vocês, a doutora Lúcia, manda um beijo grande para vocês e diz que vocês são muito queridas. Tá bom? Manda outro. Todos. Já muito está obrigada, mandado, ela já ouviu. Como orientadora, meu beijo, meu abraço especial à Naila e ao Max, que eu tenho certeza que está assistindo, ou se não está assistindo, daqui a pouco vai assistir, quando chegar em Portugal. Oi? É o fuso. Ele está no fuso, pois ele está no fuso. Assim que ele sair do fuso, ele vai ver. E, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que esteve com a gente nesses 5 encontros. Por favor, aguardem pela gente no ano que vem. Vem muita novidade por aí, e vocês vão amar. Pessoal, muito obrigada, boa noite, um bom final de semana. Fiquem em casa se puderem, use máscara, lava a mão, álcool gel, a pandemia não acabou. Muito obrigada. Um beijo, pessoal.